Obrigado. A verdadeira impureza. Evangelho de Marcos, capítulo 7. A partir do versículo 1 até o versículo 9, nesse momento. Amém? Os fariseus e alguns dos mestres da lei, vindos de Jerusalém, reuniram-se com Jesus e viram alguns dos seus discípulos comerem com as mãos impuras, isto é, por lavar. Os fariseus e todos os judeus não comem sem lavar as mãos cerimonialmente, apegando-se assim à tradição dos líderes religiosos. Quando chegam da rua, não comem sem antes se lavarem. E observam muitas outras tradições, tais como o de lavar copos, jarros e vasilhas de metal. Então os fariseus e os mestres da lei perguntaram a Jesus: por que os seus discípulos não vivem de acordo com a tradição dos líderes religiosos, em vez de comerem o alimento com as mãos impuras? Ele respondeu: bem profetizou Isaías acerca de vocês, hipócritas, como está escrito: este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adoram, seus pensamentos não passam de regras ensinadas por homens. Vocês negligenciam os mandamentos de Deus e se apegam às tradições dos homens. E disse-lhes: vocês estão sempre encontrando uma boa maneira de pôr de lado os mandamentos de Deus, a fim de obedecerem às suas tradições. Vá agora para o versículo 14. Marcos 7, 14. Jesus chamou novamente a multidão para junto de si e disse: ouçam-me todos e entendam isso. Não há nada fora do homem que nele entrando possa torná-lo impuro. Ao contrário, o que sai do homem é o que o torna impuro. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Depois de deixar a multidão e entrar em casa, os discípulos lhe pediram explicação da parábola. Será que vocês também não conseguem entender? Perguntou-lhe Jesus. Não percebem que nada que entre no homem pode torná-lo impuro? Porque não entra em seu coração, mas em seu estômago, sendo depois eliminado? Ao dizer isso, Jesus declarou puros todos os alimentos. E continuou: o que sai do homem é o que torna impuro. Pois do interior do coração dos homens vêm os maus pensamentos e as imoralidades sexuais, os roubos, os homicídios, os adultérios, as cobiças, as maldades, o engano, a devassidão, a inveja, a calúnia, a arrogância e a insensatez. Todos esses males vêm de dentro e tornam o homem impuro. Vou repetir com você o versículo 8. Vocês negligenciam os mandamentos de Deus e se apegam às tradições dos homens. Feche teus olhos um pouquinho. Pai, obrigado por essa palavra, por esse tempo que aqui o Senhor nos proporciona.
Obrigado por cada pessoa que aqui está, obrigado por aqueles que estão em casa. E agora pedimos que os nossos ouvidos, nossa mente, nosso coração sejam abertos para ouvir a tua voz. Em tudo, nós já te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Aleluia. Queridos, talvez Deus tenha nos direcionado para essa palavra, porque nós vivemos um tempo em que a gente não tem se separado disso, né? E é muito importante. Quantas vezes a gente passa álcool nas mãos nos últimos tempos? Quantas vezes a gente vê a mensagem, lave bem as mãos? Quantas vezes a gente é advertido nesse tempo de pandemia, que as mãos, elas são responsáveis por levar o vírus? Isso tudo é importante, isso tudo é necessário. E eu me lembro aqui do meu sogro, que mesmo antes da pandemia, ele tinha o costume, o hábito de, quando ele voltava da rua, ele chegava em casa e lavava bem. Lembra isso, Che? Lavava bem as mãos, lavava o rosto. E tem pessoas que têm esse hábito e é um hábito muito bom. Eu acho que depois desse processo agora, desse tempo que nós estamos vivendo, a gente não vai mais perder muitos hábitos que a gente está adquirindo agora. Eu não sei vocês, mas às vezes assistindo um filme ou uma série, alguma coisa, a gente vê assim pessoas aglomeradas sem máscara e já começa a dizer, olha, eles estão todos sem máscara. É uma sensação ruim, porque nós acabamos nos adaptando a um modelo. Mas sabe o que aconteceu ali em Israel? Os mestres da lei, os fariseus, os doutores da lei, eles também foram se adaptando a um modelo. Um modelo entregue, ainda por Moisés, está lá no livro de Levítico. Um modelo em que o sacerdote, o líder religioso, o sacerdote, quando ele iria apresentar o holocausto, ele precisava se purificar cerimonialmente. Então uma tradição religiosa ali do líder, que iria manusear ali os utensílios do templo, e Deus deixou isso muito claro. Mas profeticamente, isso não simbolizava que ele deveria só estar limpo da sujeira, da craca da mão. Mas havia um sentido profético de que ele deveria estar purificado interiormente. Mas eles ainda não entendiam. Não entendiam. Inclusive, estou lembrando agora, sabe aquele episódio, vocês já devem ter visto, alguns frades, alguns freis, que tem aquela corda amarrada na cintura? Chama os capucinos, frei capucinos, né? Aquela ordem, aquela congregação, ela usa aquela cordinha amarrada como um simbolismo ao sumo sacerdote que entrava uma vez por ano no lugar santo, no santo dos santos, para oferecer sacrifício no lugar onde é que estava a arca da aliança. E a Bíblia diz que se aquele sumo sacerdote entrasse uma vez por ano lá impuro, ele morreria. E por isso que, como os outros sacerdotes não tinham como imaginar o que se passava na vida daquele homem, eles amarravam uma corda na cintura dele, e ele entrava, porque só ele podia entrar, ele entrava no Santo dos Santos, e caso ele fosse morto, eles puxariam ele de volta, eles puxariam ele para fora, porque se um outro fosse entrar lá, morreria também. Mas o tempo passou, queridos, e a Bíblia diz aqui, nesse texto, que vários fariseus e doutores da lei foram se apegando à tradição religiosa. Se apegando à tradição religiosa. E um certo dia, aquele grupo de líderes, aquele grupo de doutores da lei, reunidos com Jesus, fizeram uma pergunta. Jesus, seguinte, você está aqui conosco, você tem discípulos, tem pessoas que caminham com você, e por que esse povo aí está comendo de mão suja?
Por que eles não estão lavando as mãos para comer? Por que eles não fazem exatamente o que os líderes religiosos fazem? Quero abrir um parênteses aqui e dizer para você, o pastor do Ministério Cefas não está incentivando você a comer com a mão suja, tá? Quem tem criança aqui sabe que quantas vezes por dia a gente tem que falar, vai lavar a mão. É verdade ou não? Vai lavar a mão. Pegou no gato, pegou no cachorro, pegou no passarinho, né? Vai lavar a mão. A criança, ela não se dá conta, não é? Às vezes até o adulto. Mas Jesus olhou para eles, Paulo, e disse, bem que disse o profeta Isaías, esse povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Vocês têm o costume, têm o hábito, disse Jesus, a se apegarem às tradições dos homens, para negligenciarem o mandamento de Deus. Jesus, queridos, ele deixou muito claro, inclusive depois ensinando para os discípulos, qual é a verdadeira impureza. A impureza, Daia, não é aquela que eu posso trazer para dentro de mim porque eu não lavei a mão e comi uma maçã. Essa impureza, mais cedo ou mais tarde, ela vai acabar. Eu posso até contrair ali uma dor de barriga, eu posso até ser infectado ali por uma salmonela, mas ela passa. Fala comigo, ela passa. Mas existe um tipo de impureza que não passa. Existe um tipo de impureza que nos contamina e faz com que nós estejamos também contaminando outras pessoas. E Jesus, ele olha para os discípulos, explicando a parábola, ele diz, olha, não se preocupem, o que contamina o homem não é aquilo que entra. O que contamina o homem não é aquilo que vai para o estômago. Não há nada que entre no homem que possa contaminá-lo, mas o que sai. Glória a Deus por essa palavra. Se alguma coisa entrou em nós, e diz Jesus, encontrou morada no coração, esta semente, ela vai se transformar em algo que nós vamos colocar para fora. E isso sim, contamina o homem. Você está me entendendo? Eu quero aqui então dizer que nós aprendemos algumas coisas importantes com esse texto. Talvez muito mais no sentido profético do que no sentido literal da palavra. Um primeiro ponto, guarde isso. No sentido profético e não no sentido literal. Não lave as mãos. Você já pensou que correria, que buchicho, ou talvez até depois a gente troca, viu, Alex? Já pensou se a gente colocasse no título dessa mensagem, culto, que dia é hoje? 14? 14/3, aí vem o título que o Alex coloca lá, aí colocaríamos assim, não lave as mãos. Acho que vamos fazer isso, né, Alex? Só para ver vai dobrar o número de espectadores, né? O que esse pastor está ensinando? Inclusive se dá até um livro, né? Certa vez, Mara, chegou um senhor diante de um governador chamado Pilatos, e Pilatos foi interrogar. Esse senhor chamava-se Jesus de Nazaré, e Pilatos foi interrogar ele, e interrogou de novo, e de novo, e ele ia para fora e falava para os acusadores, eu não estou vendo nele crime algum, leve ele, eu não estou vendo crime algum. De repente veio a mulher de Pilatos e cochichou no ouvido dele,
não se envolva com esse justo, porque nesta noite eu sofri muito por causa dele. E Pilatos ia, interrogava e perguntava, ia para fora e dizia, não, eu não estou achando crime algum. E lá fora tinha uma multidão que gritava, crucifica, 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 crucifica. Você pode gritar comigo? Crucifica, crucifica. A gente tem que gritar porque fomos nós os responsáveis pela crucificação, porque se não fosse o nosso pecado, Jesus não precisava ter morrido na cruz. E eles gritavam, crucifica, e Pilatos volta para dentro e fala o seguinte, eu vou mandar açoitar e vou largar esse cara. Ele ia para fora e a multidão gritando, crucifica, crucifica. A Bíblia diz que Pilatos pediu água, e diante da multidão, o que ele fez? Lavou as mãos. Ele disse, que não caia sobre mim o sangue desse justo. Pilatos lavou as mãos num sentido profético, Naiva. Num sentido de dizer assim, olha, não tenho nada a ver com isso. Mas tinha. Esse espírito de Pilatos, profeticamente abordado por Jesus ali, quando os fariseus questionam sobre por que os discípulos não lavavam as mãos. Esse mesmo espírito de Pilatos, muitas vezes, ele está presente no nosso meio, no meio da igreja. E é por isso, queridos, que Deus hoje vem e fala para mim e para você, não lave as mãos. Os fariseus lavavam as mãos, os hipócritas lavavam as mãos, os religiosos lavavam as mãos. E o que Jesus está dizendo? Fariseus eram aqueles que Jesus diz, vocês me honram com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Então aquele que lava a mão, aquele que não assume a sua responsabilidade, ele acaba honrando Jesus com os lábios, mas o coração não está perto de Jesus. Vocês estão me entendendo? Eu não posso lavar minhas mãos e dizer que eu não tenho nada com isso. Eu não posso. Jesus disse que aqueles que lavavam as mãos eram hipócritas. Hipócrita é um adjetivo que quando é associado a uma pessoa, ou a palavra hipocrisia, nada mais é do que, olha, é o seguinte, eu estou falando para você uma coisa, mas eu não faço isso. Ou eu estou falando para você algo, mas eu faço exatamente o contrário. Eu me lembro que no final do ano agora, deu um bafafá aí nos meios de comunicação, de um governador aí do Brasil, que pregou durante o ano 2020 inteiro, fica em casa, fica em casa, fica em casa, fica em casa. Em dezembro ele foi para Miami. Como é que é o nome da pessoa assim? Hipócrita. Por quê? Fernando, fica em casa, mas eu vou para Miami. Seguinte, lava as mãos para comer. Mas eu não honro pai e mãe. Eu sou mentiroso. A minha balança é adulterada. Eu passo meu funcionário para trás. Eu sou, como é que fala por aí? Nó. Né? Meu tempo de bodegueiro chamava de nó cego, né, Rafa? Nó cego. Isso é um hipócrita. É um cara que fica lavando as mãos, lavando as mãos, lavando as mãos, lavando as mãos. E Jesus fala, vocês são hipócritas. Jesus disse que quem lava a mão é religioso. Meu Deus. Fala comigo, meu Deus. Como a religião mata as pessoas. Cristão de verdade, queridos, não assume. Cristão de verdade assume a sua identidade. E não lava as mãos. Vou falar de novo. Cristão de verdade assume a sua identidade. E não lava as mãos. A minha identidade
Talvez seja de uma pessoa que precisa de ajuda, uma pessoa que tem coisas para mudar, para melhorar. Eu anotei aqui 3 exemplos de pessoas que assumiram a sua identidade. Lembra do filho pródigo? O filho pródigo, de repente, ele olhou ao seu redor e ele disse: voltarei e direi ao meu pai: pequei contra o Senhor e contra Deus. Trata-me de acordo como um dos teus empregados. Enquanto ele ficou lavando as mãos, ou seja, enquanto ele ficou tentando encobrir o sol com a peneira, enquanto ele tentou fazendo de conta, enquanto ele ficou fazendo de conta que estava tudo bem, ele não resolveu o problema dele. E ele foi parar onde? Fala comigo, no chiqueiro. Sentido profético. Imundícia. Imundícia. Você lembra quando Jesus estava passando por Jericó, Cátia? Aí ele olha para cima e ele vê um homem trepado numa árvore. Como Zaqueu, eu quero subir. Canta comigo. O mais alto que eu puder, só para te ver, olhar para ti e chamar sua atenção para mim. Eu preciso de ti, Senhor. Eu preciso de ti, ó Pai. Me dá a tua paz, faça tudo para te seguir. E agora? Entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a ti, porque o Senhor é meu bem maior. Faz um milagre em mim. Glória a Deus. Não se preocupe que eu não vou cantar outra. Jesus olha para cima e fala o quê? Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém ficar na tua casa. E eu não sei vocês, mas eu já viajei tanto imaginando como é que foi aquela conversa. Porque a Bíblia só diz que Jesus entrou ali e as pessoas começaram a criticar porque ele tinha entrado na casa de um pecador. Mas de repente Zaqueu se levanta e diz assim: se eu defraudei, ou a quem eu defraudei, eu devolvo tantas vezes mais. Até aquele dia Zaqueu lavava as mãos. É ou não é? Até aquele dia ele estava lavando as mãos. Não sei. Roubou? Não sei. Tu é ladrão? Não. A pessoa que é ladra, que roubou, que desviou, e fica falando, não sei, está lavando as mãos. Mas daí vem Jesus e entra na casa dele, entra na vida dele, mexeu com a estrutura dele, Karine. E ele levanta e fala: eu não quero mais ficar lavando as mãos. Amém? Eu profetizo que você não vai continuar lavando as mãos. Você vai ter coragem, você vai ter força, você vai ter perseverança, você vai ter convicção de que você não pode ficar lavando as mãos. Último exemplo. Jesus, ele estava exprimido pela multidão.
E esse talvez não seja exatamente um exemplo de lavar as mãos, mas um exemplo de atitude. Veio por trás dele, diz a Bíblia, uma mulher que sofria com fluxo de sangue ou de hemorragia havia 12 anos. E ela determinou no seu coração: se eu só tocar no manto dele, eu vou ser curada. E quando ela toca, Jesus para e fala assim: quem me tocou? E os discípulos até tentam questionar Jesus, né? Mas como é que você pede quem se tocou? Porque tem uma multidão que está te espremendo. E Jesus diz: não, alguém me tocou de forma diferente. Quem me tocou? E a mulher, diz o texto, que ela se identificou. Aleluia, ela não lavou as mãos. Ela poderia, Elisete, ela poderia simplesmente ter ido embora. Peraí, a Bíblia diz que imediatamente a hemorragia parou. Então ela poderia ter ficado quieta, ido embora. Pastor, por quê? Porque uma mulher, primeiro, tocar num homem já não era coisa boa. Ainda mais uma mulher considerada impura. Certamente aquela mulher, dos 12 anos da vida dela, ela viveu isolada. Mas quando Jesus pediu quem me tocou, ela levantou e falou: eu. Fala comigo, coragem. Essas pessoas, elas chamam a atenção de Jesus. Só contar uma coisinha aqui para vocês que eu me lembrei agora. Não sei se aqui muitos têm origem católica, mas não quero aqui dizer que está certo ou está errado, mas eu só me lembrei de uma frase, que no tempo de católico, quando a gente praticava a confissão, antes de confessar para o padre, a gente falava: Padre, pequei contra o céu e contra... Agora já esqueci. Eu tenho que tomar o remedinho da irmã Mara. Eu pequei contra o céu, contra Deus, eu estou arrependido e eu peço perdão. O sacramento da confissão, na verdade, não vamos aqui julgar o mérito para quem que ele deve acontecer, mas o fato é que ele deve acontecer. A Bíblia diz no livro de Provérbios: aquele que encobre as suas transgressões não prosperará, mas aquele que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Hoje pela manhã, quando ministrávamos a ceia, falávamos do versículo que Paulo fala a Coríntios: cada um, pois, examine-se a si mesmo, depois coma do pão e beba do cálice. Glória a Deus. Eu aprendo também, queridos, eu quero ler o versículo 9 com vocês. Versículo 9: e disse-lhes: vocês estão sempre encontrando uma boa maneira de pôr de lado os mandamentos de Deus, a fim de obedecerem às suas tradições. Só voltar um pouquinho também, hoje no culto da manhã nós falamos sobre o tanque de Betesda. E nessa passagem do tanque de Betesda, a Bíblia diz que aquele homem que estava ali paralítico, havia 38 anos, ele acreditava numa tradição de que de tempo em tempo descia um anjo, movia a água do tanque, e o primeiro que entrava era curado. Uma tradição, uma superstição. E Jesus olha para ele e fala: você quer ser curado? Ele fala: não tem ninguém que me bota no tanque. Ele começa a se lamentar ali. E Jesus simplesmente diz assim: pega o teu leito e vai para casa. E anda, vai embora. Jesus, ele joga fora toda tradição que é contrária à palavra de Deus. Queridos, o profeta Amós, um profeta que não é muito falado, mas um dos que mais ensina em termos de sentido figurado e sentido literal. No capítulo 3, versículo 3, ele diz: como andarão dois juntos, se não estiverem
de acordo. Como andarão dois juntos se não estiverem de acordo? Esse versículo é muito utilizado para casamento, para relacionamento, mas eu quero dizer para você, se existe uma tradição humana, e essa tradição, ela consegue andar junto com a palavra de Deus, não há problema algum. Essa tradição, inclusive, é respeitada por Deus. Mas se existe uma tradição que tenta caminhar junto, mas não combina, dá conflito com a palavra de Deus, o profeta diz: como andarão dois juntos se não estiverem de acordo? Fala comigo, não tem jeito. Não tem jeito. E nós estamos cercados de tradições. Nós estamos cercados de coisas que nos influenciam desde lá de trás. E aqui em Missal, talvez seja, e eu vou falar porque nasci aqui, eu tenho direito e tenho autoridade para falar. Eu conheço bem a história dessa cidade. Quando eu nasci não tinha asfalto aqui. 2 ou 3 ou 4 famílias tinham telefone. E eu me lembro muito bem o que acontecia aqui em Missal, quando aparecia um preto, quando aparecia um negro. Graças a Deus, isso está diminuindo, e eu profetizo que vai acabar, em nome de Jesus. No ano passado, lá em casa, uma atividade da minha filha, uma atividade sobre a história do município, eu acho que isso deveria ser no mínimo revisto. Os livros registram que a potencialidade do município, a grandiosidade da agricultura se deu porque o município foi colonizado por alemães e católicos. Coisa feia. Nós cristãos, nós temos que lutar contra isso. Porque Deus não faz acepção de pessoas. Deus não olha para você por causa do dinheiro que você tem, da cor da sua pele, da forma como você se veste. Deus olha o coração. Mas se há uma tradição, se há algo que você vem observando, se há algo que você vem fazendo, que não combina com aquilo que Deus fala na sua palavra, vem o profeta e diz: como andarão dois juntos se não estiverem de acordo? Eu vou dizer para vocês, eu fui num jantar uns anos atrás, uns 3 anos, você vai lembrar disso, de uma igreja, e lá estava um pastor servindo, bêbado, vermelho, era um alemão, quando fica bêbado é vermelho, e ele veio na nossa mesa, e daí ia para outra mesa, e tal, ele servia uma cerveja e tomava outra. Irmão, se ele está em paz em beber, em se embriagar, o problema é dele. Agora, uma tradição de embriagar-se não combina com a palavra de Deus, porque a palavra de Deus diz que os bêbados não herdarão o reino dos céus. Como andarão dois juntos se não estiverem de acordo? Ou é ou não é? Sim, sim. Não, não. Eu vou dizer uma coisa, não sei se eu poderia falar isso, mas eu tenho que falar. Cada vez que eu vejo um documento oficial de Missal, eu vejo que lá naquele documento oficial tem um bonequinho da Deutsches Fest. Alguém já deve ter visto. Papel timbrado do município, marcado por uma festa que destrói famílias, por uma festa que incita a bebedeira de menores de idade, por uma festa que faz as pessoas ficarem endividadas o ano inteiro, porque tem que participar do bloco tal, com dinheiro público. Não. Enquanto nós ficarmos calados, as pedras vão clamar. E se tem uma coisa que ninguém mais pode fazer comigo,
é impedir de eu dizer aquilo que Deus está mandando dizer. Esse tempo de mordaça se foi. Se foi. Nos ônibus universitários da nossa cidade está lá a marca da Deutsches Fest. Coloca os atrativos turísticos. Coloca lá um empresário que dá ali 20, 30, 40 empregos. É isso que tem que aparecer. Os agricultores, os empresários, os comerciantes, os médicos, os profissionais que dão paz para as pessoas. As tradições, queridos, muitas delas são bênção. Vou contar uma historinha. Hoje estou falando bastante do meu sogro. Meu sogro, antes da conversão dele, me lembro que um dia eu estava na casa dele e choveu, tinha vindo uma tempestade. Ele que me perdoe de estar falando isso, mas ele vai dar risada. Ele foi lá na janela da varanda e jogou sal. Tu lembra, Che? Que ele jogava sal? Alguém mais fez isso aqui? Você fez, não quer falar, né? Hã? Jogar sal na chuva, para a tormenta ir embora. Hã? Tem gente que até hoje não faz barba na sexta-feira santa. Ou não faz barba na sexta-feira e faz a barba só na sexta-feira santa. Sabe aqueles ramos do domingo de ramos? O pessoal guarda em casa para queimar no dia de tempestade. Eu estou falando isso porque eu vivi no meio disso. Não, pastor, eu não passo embaixo de escada. Eu não planto chorão na minha casa. Não é bom. Irmão, misericórdia. Quando nasce o bebezinho, aí vem aquela futriqueira, fofoqueira daquela vizinha, e olha para o bebê e fala, tem que mandar benzer. Tem que mandar benzer. Isso aí é mal olhado. Quebrante. Quebrante. Coisa do capeta. Coisa do diabo. A Bíblia diz que nós devemos impor as nossas mãos sobre os nossos filhos e consagrá-los ao Senhor. Consagre ao Senhor. Ensina o teu filho no caminho que deve andar, e quando for grande não se desviará dele. Percebeu algum problema de saúde? Já orou por ele? Leva no hospital. Para de procurar varinha, constelação familiar, coisa do diabo, para destruir a vida das pessoas. Eu conheço muita gente que fez constelação familiar e hoje sofre pelos efeitos da constelação familiar. Ou seja, o remédio foi veneno. Tradição, simpatia, ocultismo. O que verdadeiramente então nos torna impuros? Versículo 20 em diante é muito claro. Disse Jesus: o que sai do homem é o que torna impuro, pois do seu interior ou do coração dos homens vêm os maus pensamentos, as imoralidades sexuais, os roubos e aí por diante. A gente já leu. Querido, então, o problema não é o ambiente que eu estou. O problema é o que esse ambiente faz comigo. A Bíblia diz que os pastores de Ló e os pastores de Abraão, eles entraram em conflito. Então teve uma reunião ali entre Ló e Abraão falou: Ló, é o seguinte, escolhe para onde você quer ir. Se tu for para a direita, eu vou para a esquerda. Se for para a esquerda, eu vou para a direita. E Ló deu uma olhadinha na planície e foi armando as suas tendas, armando as suas tendas, armando as suas tendas. E chegou até uma cidade chamada Sodoma. Não dá tempo de contar toda a história aqui, a gente já falou sobre isso há um tempo atrás. Mas Ló foi morar em Sodoma. A Bíblia diz que ele se tornou um juiz naquela cidade.
O problema não foi Ló ir até Sodoma, o problema foi o que Sodoma fez com Ló. Vai ler a história de Sodoma. Quando anjos chegam para resgatar Ló, os homens, não vai se escandalizar comigo, porque é a Bíblia que fala. Os homens de Sodoma foram até a casa de Ló para ter relações com os anjos. E a Bíblia diz que Deus mandou fogo e enxofre. Em outras palavras, por nojo daquela cidade. E Ló se torna um juiz. O problema não foi o ambiente, o problema foi o que o ambiente fez. Escuta aqui o que eu vou te falar. Não deixe de ir naquela festa do seu amigo, do seu primo, do seu pai, da sua tia, do seu parente, porque lá vai ter chope. Vá. Não estou dizendo para você ir lá e beber chope, nada disso. Mas para de ser chato, a ponto de dizer, não, eu não vou nesses lugares. É claro que tu não vai no bailão. É claro que tu não vai lá naquele outro lugar que você está pensando. Mas às vezes nós, queridos, nós nos tornamos chatos. Não, eu não vou lá porque eu vou me contaminar. Não vai nada. Eu não vou lá porque, sabe o que é? Na hora de orar, ali no almoço, eles fazem aquelas orações lá para o santo tal. Querido, a Bíblia diz, o apóstolo Paulo fala que quando você for chamado para a casa de alguém, não olhe o que tem na mesa, consagre ao Senhor e como que tem. Quem afasta as pessoas do Evangelho somos nós. O que nos contamina não é aquilo que entra, mas é o que será processado no nosso coração. Você está me entendendo? Quando entra algo no nosso coração e aquilo fica ali sendo processado, de repente, nós estamos falando. Tem um colega de trabalho teu que fala palavrão? Ame-o. Ame-o. Interceda por ele. Enquanto você não estiver falando palavrão também, aquilo que está entrando nos teus ouvidos não está te contaminando. Agora, quando você começa a falar o que ele fala, querido, opa, aí, fala comigo, fica esperto. Porque o problema não é o que entra, mas sim o que sai. É tanta coisa que eu escrevi aqui, mas não vou poder falar. Muitas vezes, a gente muda de hábito porque está na moda. Está na moda. Todo mundo faz. Está na moda. Essa semana mesmo eu passei numa loja aqui em Missal e tinha escrito assim com uma tinta branca: coleção de verão, não sei se era 30% ou 40% de desconto. Ou seja, muda a estação, muda a coleção, de repente vem a coleção outono e inverno. É a moda. Para quem gosta de estatística, sabe que a moda é a incidência do maior número de casos de um determinado fator. A moda. Mas eu quero dizer para você, Deus não muda de estação. Deus não muda de moda. A palavra de Deus, ela permanece para sempre. Você está me entendendo? Quando nós nos apegamos às nossas tradições e tentamos justificar isso por meio da palavra, nós estamos tentando distorcer a palavra. Muitas igrejas têm feito isso. Muitos líderes religiosos têm feito isso. Têm se apegado mais à tradição do que à palavra. A tradição é bem-vinda, desde que possa andar junto com a palavra de Deus. Porque, como andarão dois juntos, se não estiverem de acordo? Amém? Quero encerrar dizendo
que o desejo do Senhor é que nós não estejamos apenas honrando o Senhor com lábios, mas que o nosso coração esteja voltado para Ele. Sabe aquele tempo que a gente rezava e pensava nas contas para pagar? Sabe aquele tempo, não você, mas talvez você conhece alguém que estava rezando, e de repente você entrou no automático. E quando viu, tinha passado todas as bolinhas. Mas os teus lábios, eles honraram, mas o teu coração estava longe. Não é disso que o Senhor quer. Não é disso que o Senhor precisa, não é isso que o Senhor almeja. Às vezes o fato de você entrar no teu quarto, fechar a porta e apenas chorar, vai falar muito mais ao Senhor.